Abram lá o texto de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 até o 9, o texto da palavra do Senhor na noite de hoje. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar uma vez mais ao Senhor nesse instante. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça e que nos ajude na exposição do texto da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo para falar conosco a respeito deste tema, que é tão atual e tão importante para a nossa caminhada cristã. Senhor, nos ajuda, porque vivemos numa era ansiosa, de pessoas ansiosas. Vivemos numa geração de gente que vive cheia de preocupação com o dia de amanhã. Nós queremos aprender com a Tua palavra, Senhor, para que não sejamos assim, também ansiosos, e que possamos obedecer a este mandamento, de não andarmos ansiosos por coisa alguma. Ensina-nos através da Tua palavra, através do Teu santo apóstolo Paulo. Fala conosco nessa noite, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A ansiedade tenta assumir o controle da nossa vida. Esta é uma verdade para mim e para você. Nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades. Estas coisas nos inquietam. E eu gostaria de tratar deste tema das Escrituras, porque embora nós tenhamos a ansiedade como uma coisa normal, a palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos. Ou seja, não é normal vivermos uma vida controlada pela ansiedade. Eu quero fazer uma distinção aqui de dois tipos de preocupação, que não são a mesma coisa. Eu não estou tratando aqui, ou melhor, Paulo não está tratando aqui do ponto de vista da ansiedade como aquelas preocupações que são corriqueiras da vida. Nós nos preocupamos e nós temos sim uma vida que deve ser planejada, deve ter as suas preparações, deve ter as suas antecipações. Nós nos preocupamos porque nós somos seres que vivem uma vida que depende de organização e de rumos que a vida precisa tomar. Esse tipo de preocupação não é o que Paulo está tratando. Paulo não está tratando de planos, de cuidados, de expectativas. Não é esta ansiedade que Paulo está nos advertindo aqui que nós não devemos ter. Paulo está falando daquele tipo de inquietação que nos leva a perguntar a respeito do dia de amanhã, a ponto de não conseguirmos viver o dia de hoje. A ansiedade que Paulo trata é uma preocupação pecaminosa no nosso coração. Existe um tipo de ansiedade que é natural, normal, e todos nós temos. Alguns são mais ansiosos, outros menos, mas todos nós nos preocupamos com a vida. Paulo não está tratando deste tipo de preocupação, ele está tratando daquele tipo de ansiedade, de inquietação pelo amanhã, que rouba a nossa alegria de hoje, que rouba a nossa saúde hoje, e que mesmo antes de estarmos lá no amanhã, se é que estaremos, nós já estamos vivendo o amanhã,
de uma forma que nós trazemos estas inquietações do dia de amanhã para o dia de hoje. Paulo vai nos dar aqui um caminho de como nós devemos agir para obedecer este mandamento. Veja que Paulo não nos dá aqui uma sugestão. Paulo usa uma palavra no verbo imperativo, que é uma ordem dizendo: não andeis. Paulo não está dizendo que nós podemos escolher esta opção. Paulo está dizendo que na vida cristã, como cristãos, nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, nós devemos aprender a lidar com esse tipo de preocupação que é humana a partir da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer aqui uma progressão de movimentos respeitando o texto, assim como Paulo nos ensina. Primeiro, nós vamos ver que o combate a este tipo de ansiedade começa quando nós levamos a Deus as nossas preocupações. O primeiro movimento de Paulo aqui, então, ensinando-nos a combater a ansiedade, é que nós devemos levar a Deus as nossas preocupações. Segundo, nós precisamos disciplinar os nossos pensamentos a respeito da nossa própria vida. Lidarmos com as nossas preocupações do dia a dia de uma forma bíblica, com pensamentos bíblicos. E, em terceiro lugar, nós devemos fazer tudo isso e começarmos a viver uma vida que pratica este conhecimento das Escrituras. Então, vamos lá, em primeiro movimento que Paulo nos dá, para que você possa alcançar vitória contra a ansiedade, você deve levar as suas preocupações a Deus em oração. A primeira atitude de alguém que começa a vencer a ansiedade é que ele leva a Deus as suas preocupações. Ele não as reserva para si mesmo, ele não guarda para si mesmo. Ele aprende que existe um lugar onde nós podemos apresentar as nossas necessidades, mas não de qualquer maneira. Veja que Paulo usa duas expressões no texto. Ele diz orações e súplicas. Por que Paulo usa duas palavras que parecem ser a mesma? Porque elas não são a mesma. A palavra oração é algo de uma natureza comum da nossa vida diária. Nós devemos orar sempre, sem cessar. Nós devemos ter uma prática de vida que se organiza em torno de uma vida de oração. Nós oramos quando acordamos, agradecendo mais um dia de vida. Nós oramos quando nos alimentamos, agradecendo o alimento que Deus nos dá. Nós oramos quando vamos sair para uma viagem. Quem faz isso? Antes de começar, pegar o trânsito ou alguma coisa, você fecha os olhos. Nós viajávamos muito do Mato Grosso para cá, e quando entrávamos no carro, a família toda, iríamos viajar 2.000 quilômetros de carro, nós sempre pedíamos a Deus. Às vezes eu estava meio com pressa, esquecia alguém de casa: vamos orar. E nós parávamos onde estávamos e orávamos a Deus. Esta é uma vida normal do crente. Nós devemos apresentar a Deus em oração a nossa angústia, nossa aflição, mas também o nosso dia. Cotidianamente nós devemos orar. Mas Paulo usa uma segunda expressão, ele diz súplica. As nossas ansiedades devem ser colocadas diante de Deus em oração e súplica. A súplica tem uma conotação de uma intensidade maior. Não é a mesma coisa que orar. A ilustração que nós podemos ter é o sujeito pendurado lá de fora da janela de um prédio. É uma cena drástica. Eu estou trazendo para você perceber a diferença de uma coisa para outra. O sujeito de fora ali pendurado percebe que alguém entra e ele olha pela janela. A oração deveria ser assim: se você não tiver nada mais importante, nada mais urgente para fazer nessa hora, será que você poderia me ajudar a sair dessa confusão, dessa angústia, dessa aflição? Caso não tenha nada mais importante para fazer, é isso que nós fazemos, é a nossa oração. A súplica seria um grito de desespero: pelo amor de Deus, me livra de morrer aqui neste lugar. Às vezes nós levamos questões a Deus com orações cotidianas. Em algumas ocasiões, a nossa ansiedade requer uma súplica, uma intensidade maior, seja qual for a situação. Se é algo comum, ou algo que me leve a um extremo de suplicar a Deus, eu devo levar a Deus em oração as minhas ansiedades. É isso que Paulo está dizendo.
Nós podemos apresentar a Deus seja uma ou outra situação, mas não de qualquer maneira. Paulo vai embalar tudo isso num comportamento que o coração do cristão deveria ter. Ele diz, com ações de graças. Como é que eu posso levar a Deus as minhas orações de algo que eu ainda não recebi, já agradecendo a Deus? Agradecendo por receber algo que eu ainda não tenho. Eu estou orando, eu estou suplicando, mas a minha vida, o meu coração se derrama diante de Deus com ações de graças. O que é ação de graça? É agradecer a Deus. Paulo está nos dando aqui um caminho para que as nossas orações sejam apresentadas a Deus. Antes de pedir, antes de desejar que Deus me atenda, antes de suplicar a Deus, o meu coração já deve estar cheio de gratidão, dizendo, Senhor, eu te agradeço por mais isso que o Senhor me proporciona. Seja uma dificuldade, seja uma bênção, seja uma conquista, seja um grande desafio, tudo com ações de graças diante de Deus. Paulo também vai falar a respeito disso em outras duas ocasiões, quando ele nos ensina a respeito de como ter um coração grato diante de Deus. Coração grato diante de Deus surge quando eu entendo que Deus não permite que eu atravesse nenhum tipo de situação, que Ele já não me tenha preparado para responder positivamente, com sucesso, obtendo uma vitória a respeito daquilo. Se vocês se lembram do texto de 1 aos Coríntios 10, no versículo 13, vai dizer assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. O coração grato entende que Deus não pesa sobre nós, nada que nós não sejamos capazes de suportar, nada que Ele ainda não tenha nos dado uma condição de escaparmos daquela situação. Em segundo lugar, Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, da seguinte forma, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que, da mesma maneira, Paulo está dizendo que as coisas que nos sobrevêm, sejam elas de que circunstâncias ou de que forma elas vierem, sejam elas de que espécie forem, nós temos uma certeza de que todas elas, de alguma maneira, estão cooperando para o nosso bem. O coração grato reconhece que Deus age em todas as coisas, nos favorecendo e jamais permitindo que algo nos prejudique. Pedro também vai nos dar a seguinte afirmação na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 10, ele diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro está dizendo que Deus usa até mesmo os nossos sofrimentos para nos preparar para a eternidade, para melhorar a nossa vida. Veja, 3 coisas que nos fazem ser gratos a Deus. Diante de qualquer angústia, diante de qualquer ansiedade, eu posso ter gratidão no coração, porque eu sei que Deus jamais me dará algo que eu não possa suportar. Eu sei que tudo está cooperando para o meu bem, e eu sei que mesmo que eu sofra por alguma coisa, será por pouco tempo. Deus está me aperfeiçoando nisso. Este é o coração grato a Deus. Paulo então está dizendo, em tudo, levem diante de Deus qualquer ansiedade, seja uma oração, seja uma súplica, com ações de graças. Primeira coisa então, para vencermos a ansiedade, precisamos ter o coração disciplinado pela palavra de Deus. Eu posso ser grato a Deus, mesmo que eu não entenda o que eu estou vivendo, mesmo que pareça demorar a resposta de Deus, eu posso ser grato porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não andeis ansiosos, diz Paulo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica
com ações de graças a vossa necessidade. Controle o seu coração. Aprenda a lidar desta maneira. Aprenda a sujeitar o seu coração a Deus. A resposta, o resultado disso, o verso 7 vai nos dizer. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja que agindo assim, nós temos uma garantia. Não significa que nós não teremos mais os problemas diante de nós. Não é o fato de abrirmos os olhos e as coisas estarem resolvidas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o resultado deste comportamento é que o nosso coração estará guardado. Nós não perderemos o dia de amanhã. Nós viveremos o amanhã, assim como estamos vivendo hoje. Não traremos para o dia de hoje as inquietações que ainda hão de nos alcançar. Esta é a maneira, então, como Paulo está dizendo, que nós devemos lidar com o nosso coração, vencendo desta forma a ansiedade, levando diante de Deus as nossas preocupações. Eu gostaria de aplicar este primeiro ponto, já de cara, diante da igreja, para o coração de cada um de nós. Primeira coisa, diante de um momento de aflição, ou seja, no momento de oração ou de uma súplica, identifique aquilo que tem ocupado a sua mente, algo que ainda há de acontecer, uma preocupação com aquilo que você não pode resolver hoje, e especificamente leve diante de Deus em oração. Não viva o amanhã, viva o hoje, ore hoje, coloque diante de Deus as coisas que você não controla no dia de amanhã, diante de Deus hoje. Mas não ore apenas pedindo por livramento. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela fidelidade de Deus. Lembre-se de motivos que Deus já tem te dado. Motivos de gratidão a Ele, nós temos muitos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Deus derrama sobre nós bênçãos espirituais. Todos os dias. Deus tem nos dado motivos de sermos gratos sempre. Antes de orarmos, angustiados, nós deveríamos orar com o coração grato a Deus, por tudo que Ele já tem nos dado. Desta maneira nós vamos confiar o nosso coração a Deus, e nós vamos nos recusar a alimentar cenários imaginários, daquilo que vai acontecer de mal conosco amanhã, dos problemas que vão nos alcançar amanhã. Por quê? Porque a nossa preocupação estará na presença do Senhor, e ali nós vamos encontrar descanso. Lembre-se, aquilo que você não consegue controlar, que você não consegue lidar, porque não está ao seu alcance, leve diante do Senhor com ações de graças, e descanse no cuidado do Senhor. Primeira coisa, então, para vencermos a ansiedade, que muitas vezes nos leva a situações assim de intensas emoções. Controle o seu coração, derrame-se diante de Deus em oração e confie com gratidão nele. Segunda coisa que Paulo nos ensina, discipline os seus pensamentos através da verdade das Escrituras. Vença a ansiedade com pensamentos que são cheios destas virtudes cristãs, cheio de Bíblia. O verso vai dizer assim: seja isso, o final do verso, o que ocupe o vosso pensamento. O que é? O que ocupa o nosso pensamento? Diz assim, finalmente, irmãos, verso 8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, nosso pensamento é um campo minado. Ele está sempre nos colocando em apuros. Existe um pensar da nova criatura. Existe um pensar da nova vida. E se nós olharmos para os textos da palavra de Deus, nós vamos ver que eles se diferem de pensamentos antes da salvação. Por exemplo, Romanos, no capítulo 1, versículo 28, vai nos dizer a respeito dos pensamentos antes de sermos salvos. Ele diz assim, por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Antes da salvação, o pensamento humano para Deus é um pensamento reprovável. A disposição do homem a respeito de como pensar sem a graça de Deus é abominável aos olhos de Deus. Todo pensamento humano foi de alguma maneira envenenado pelo pecado. É isso que registra o capítulo 6 do livro do Gênesis. Estava constantemente mal todo o desígnio do coração do homem. Tudo que passa no coração e na mente, nas intenções humanas, sem Deus, é reprovável diante de Deus. Efésios, o capítulo 4, versículo 17, diz assim: isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Que tipo de andar é este reprovável? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora vejam a consequência desta vaidade: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Veja o resultado de um pensamento vaidoso. Torna a mente humana obscurecida, ela não entende os caminhos de Deus, ela não entende a vida de Deus, ela não entende a vontade de Deus. Por causa disso, vivem como? Numa ignorância total. O pensar sem Deus é um pensar obscurecido, alheio à vida de Deus, ignorante à vontade de Deus. Meus irmãos, uma vez que a mente do ímpio, como diz as Escrituras, é corrupta, ela não escolhe o que é bom, ela escolhe o que é mal. Ela vive pensando desta maneira, de uma forma perversa e má. Como é espiritualmente cega, ela não conhece o que é bom. Foi um engano de Satanás. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eles já conheciam o bem era Deus. O que Satanás estava propondo era um conhecimento de algo perverso. E foi assim que aconteceu. Eles não conheceram Deus como ele deveria ser conhecido. Pelo contrário, eles conheceram a maldade. Não conhecem o que é bom. Já que os pensamentos são fúteis, como diz as Escrituras, eles não praticam o que é bom. É importante pensar desta maneira porque uma mente adormecida, morta pela condição da pecaminosidade humana, sequer tem a consciência do tamanho do mal e do pecado que estão praticando. Por isso que nós vemos as pessoas sendo cada vez mais entregues à maldade. Por quê? Porque a mente está cauterizada pelo mal, eles não pensam corretamente. Por isso que na salvação, o processo de iluminação da mente, ele é instantâneo. É necessário que a mente seja iluminada. Ainda no capítulo 1 de Romanos, Paulo vai dizer a respeito disso da seguinte maneira, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O crer aqui é algo próprio da mente, é algo que a fé produz, uma mente iluminada, porque a justiça se revela no Evangelho, diz o verso 17. O Senhor usa o Evangelho para começar a iluminar a nossa mente, para começar a nos dar direção. Veja o capítulo 10 de Romanos, no verso 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu começo a crer a partir do momento em que eu ouço, e com a minha mente eu entendo o que a mensagem está dizendo para a minha vida, o que Deus está falando para mim. A mente iluminada é capaz de compreender a palavra de Deus, e a primeira coisa que nós somos alertados pela iluminação do Espírito Santo na nossa mente, é que nós somos pecadores e carecemos de Cristo Jesus, da graça de Deus em Cristo Jesus. Sem isso, a nossa mente está obscurecida. A reação disso é algo inteligente. Eu, estudando tempos atrás o Sermão da Montanha, nós temos um comentário muito famoso de um escritor chamado Martyn Lloyd-Jones. Ele escreveu um livro chamado Estudo no Sermão do Monte. E eu saquei aqui uma parte deste livro que eu quero ler para vocês a respeito desta ideia da fé e de como nós deveríamos
pensar corretamente. O contexto aqui do comentário é quando o Senhor Jesus fala a respeito da ansiedade. No Mateus capítulo 6, ele vai tratar do mesmo tema que Paulo está tratando. Ele diz assim, Lloyd Jones: a fé, de acordo com o ensino do Senhor, é fundamentalmente reflexão. Alguns vão dizer, não, mas a fé é espiritual, não pode ser só reflexão da mente. Devemos dedicar, diz Lloyd Jones, mais tempo ao estudo dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, observando e deduzindo. A Bíblia está cheia de lógica. E nunca devemos pensar na fé como algo puramente místico. Não sentamos simplesmente em uma poltrona e esperamos que as coisas maravilhosas nos aconteçam. Isso não é fé, pois, como já dito, ela é essencialmente reflexão. Veja, ele está dizendo a respeito do que o Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha. Ele diz: observe os pássaros, observar, refletir. Estejam atentos, veja pela lógica, observem os pássaros, pensem neles e tirem suas deduções. Repare nos campos, vejam os lírios que crescem, reflita sobre eles. A fé, se você pretende ter, pode ser definida assim, disse Lloyd Jones. É um homem insistindo em pensar quando todas as coisas parecem determinadas a ameaçá-lo e derrubá-lo. O problema com a pessoa ansiosa ou que tem uma fé pequena é que, ao invés de controlar o seu próprio pensamento, ele está sendo controlado por alguma outra coisa. E quando tenta controlá-lo, ele gira em círculos. Essa é a essência da ansiedade. Isso não é pensamento, isso é ausência de pensamento. Uma deficiência no pensar. A mente do crente, o que Lloyd Jones está dizendo, é liberta da escravidão do pensamento ou do não pensamento. E nós começamos a observar as coisas como elas são. Observem os campos, observem os pássaros, vejam os lírios. Se nós vemos Deus cuidando destas criaturas, disse o Senhor Jesus, quanto mais cuidará de nós. Nós somos mais importantes para Deus, disse Cristo, mais especiais para Deus do que os pardais, do que o lírio no campo. Por isso não é racional, não é lógico imaginarmos que o nosso Deus vai nos deixar desamparados e vivemos inquietos hoje, pensando como será o nosso amanhã. O nosso amanhã já está aos cuidados do Deus que cuida de todas as coisas. Isso é pensar. Isso é pensar. Algumas pessoas admitem que a ansiedade é o resultado de pensar em demasia. Minha mente é muito acelerada. O que a Bíblia está nos ensinando é que, de fato, o que essas pessoas precisam é refletir corretamente, é pensar direito, é pensar biblicamente. A fé, meus irmãos, que o texto bíblico está nos ensinando, não é uma auto-hipnose. Não é uma autossugestão. Eu não estou dizendo para mim mesmo que tudo vai dar certo, porque pode ser que não dê. Pode ser que as coisas no amanhã sejam ainda mais difíceis hoje. A fé é aquele pensamento racional a respeito de uma verdade que já me foi revelada. A verdade é que Deus cuida de mim e eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Basta para o amanhã os seus próprios males. Pensar corretamente, é isso que Paulo está dizendo. Agora veja que depois da conversão, os pensamentos são transformados. Novamente, diz Paulo no capítulo 12 de Romanos, verso 1 e 2, a respeito desta forma racional, de uma forma viva de pensamento, de uma forma bíblica de pensamento, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Agora vejam onde a transformação é inserida. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, pensar é espiritual. Aquele que não é vivo espiritualmente não pensa. Ele tem uma falta de pensamentos. O sujeito que vive ansioso
não conhece as Escrituras. O problema dele não é que ele pensa demais, é que ele não pensa, ele não conhece a verdade, a sua mente está cauterizada. Mas nós, filhos, filhas do Deus Altíssimo, que tivemos a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo, não devemos andar ansiosos, nós devemos começar a pensar corretamente a respeito da nossa vida e do dia de amanhã, e de quem é que está cuidando da nossa existência. Efésios 4:23 vai dizer a mesma coisa, somente um trecho do versículo: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Colossenses 3:10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Veja que tudo isso aponta para uma reflexão. O Novo Testamento disciplina a nossa mente, para que o nosso pensamento se torne correto. É isso que Paulo está dizendo. O que é que eu tenho que pensar então? Versículo 8, tudo que é verdadeiro. De onde vem a verdade absoluta? Da palavra, das Escrituras, do próprio Deus. Pensar no que é verdadeiro não significa a minha verdade, ou a verdade alheia, significa na verdade única e absoluta. Toda a verdade é verdade de Deus, não há verdade fora desta realidade. Deus e somente Ele é o Deus de toda a verdade. Tudo que é verdadeiro, medite na palavra, é o que Paulo está dizendo. Tudo que é respeitável, a palavra aqui tem a ver com reverência. Quem é digno de reverência? Deus. Somente Deus merece a nossa reverência, a nossa adoração. Tudo que é justo, ou seja, o pensamento reto, que está em harmonia com a santidade absoluta de Deus, com a lei de Deus. Tudo que é puro, aqui tem a ver com uma substância imaculada. Devemos nos apegar como cristãos àquilo que é limpo, aquilo que foi santificado, aquilo que foi purificado. Nós não somos aqueles que foram chamados para se miscuir com as coisas do mundo, para se misturar com aquilo que é impuro. Pelo contrário, nós somos chamados para uma vida de santificação. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ou seja, confiável. Meus irmãos, o resumo destas características do nosso pensamento apontam para uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é este ser que detém todas estas qualidades. Paulo está dizendo: pense em Cristo, pense nas virtudes de Cristo, pensem na obra de Cristo, tirem do pensamento de vocês tudo aquilo que não for Cristo, pensem corretamente como cristãos, tenham em Cristo a confiança de receberem de Deus tudo o que vocês necessitam. Devemos então pensar na pessoa de Cristo, nas virtudes de Cristo. Paulo está nos dando aqui mais do que uma lista de sugestões. Ele está aqui revelando uma pessoa. Quando eu penso que eu tenho Jesus, quando eu penso que sou aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo, o dia de amanhã será mais um dia na presença do meu Senhor, porque Ele prometeu estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando os meus olhos se fecharem aqui neste tempo, eles se abrirão na eternidade, e aí então a minha ansiedade estará definitivamente finalizada. Mas até lá, tudo o que eu preciso fazer é disciplinar o meu pensamento e ajustá-lo com esta nova mente, a mente de Cristo. Meu irmão e minha irmã, não pense errado, não pense pouco, pense muito, mas pense de forma correta, pense de forma bíblica, examine os seus pensamentos, veja se eles são governados pelos fatos da verdade absoluta ou por suposições que talvez você tenha já trazido para você. Substitua então os pensamentos ilógicos de uma vida sem Deus pela mente liberada para pensar corretamente, pensamentos de verdades claras da palavra de Deus. Não permita que a mente fique entregue ao medo, à fantasia, à repetição de possibilidades negativas. Pergunte para cada pensamento que vier na sua mente: isso é verdadeiro? Ou é mais uma mentira que a minha mente está aplicando em mim? Isso é justo? Isso é puro? Isso é coerente com a santidade de Deus?
Isso é coerente com o caráter de Cristo, porque se não for, insira no lugar um novo pensamento. Pense em Cristo Jesus. Domine a sua mente. Por último, pratique a palavra que você recebeu. Vença a ansiedade praticando aquilo que a palavra de Deus te ensina. O verso 9 termina deste jeito. Ele diz: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo diz que o cristão com o coração sujeito à palavra de Deus, grato diante de qualquer necessidade, apresentando a Deus as suas orações e súplicas, o cristão que começa a pensar corretamente, deve produzir um resultado na sua vida. Ele deve sair da teoria e ir para a prática. Por isso Paulo está dizendo: o que vocês estão vendo em mim. O que é que eles estão vendo? Estão vendo um homem preso, perto de ser sentenciado e como foi à morte, mas escrevendo uma carta que tem como tema principal a alegria. Paulo não está ansioso na prisão. Ele está produzindo, através de um coração grato, de um pensamento correto, uma prática de vida que nós também devemos praticar. As atitudes corretas para com os nossos problemas, os pensamentos corretos precedem as nossas práticas. Meus irmãos, nós temos armas espirituais para lutar estas batalhas. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na segunda carta, verso 4, capítulo 10, verso 4, vai dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Os ímpios não possuem essas armas, mas nós possuímos. Alguns vão precisar de um remedinho para poder dormir, mas ao cristão existe uma promessa de Deus: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor é aquele quem cuida de mim, é aquele que está comigo. Paulo vai nos dizer que estas armas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, pequenos ambientes de guerra que vão sendo estabelecidos na mente do cristão. É contra isso que nós estamos lutando, anulando sofismas. A palavra aqui aponta para algo que parece ser verdadeiro, até contém um pouco de verdade. Eu devo planejar minha vida, eu tenho que me preocupar, eu tenho que me programar, mas ela contém uma mentira disfarçada de verdade. Por quê? Porque essa minha preocupação pode se tornar num pecado no meu coração. Eu tiro o controle de Deus e começo a querer controlar eu mesmo a minha história. Isso é altivez. Verso 5 vai dizer: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Agora vejam o remédio: levando cativo, aprisionado todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. A prática de uma vida santa, de uma vida que vence a ansiedade, é aquilo que o texto está nos ensinando aqui. O comportamento vai se tornar puro, estável, agradável. O efeito da justiça será paz, diz as Escrituras, e o fruto da justiça, repouso, segurança para sempre. O apóstolo Tiago, escrevendo a respeito disso, ele vai dizer que toda sabedoria deveria funcionar de uma maneira. Ele diz: a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, e é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O texto então termina dizendo no verso 9: e o que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Nós vencemos a batalha contra pensamentos ansiosos, praticando aquilo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Pastor, mas eu não sei muito, mas você já sabe o suficiente. Você já sabe que nenhuma provação, nenhuma tentação será maior do que você pode suportar. Você sabe que todas as coisas estão, de alguma maneira, mesmo que você não entenda, cooperando para o bem da sua vida, porque você ama Deus. E você sabe que mesmo que sofra nesta vida,
será por pouco tempo. Logo virá o fim, logo o Senhor da igreja virá nos buscar. O resultado disso, o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, nós devemos buscar a Deus sempre em oração. Quando estivermos ansiosos por alguma coisa, preocupados, eu sei, segunda-feira é o dia da ansiedade. Alguns começam a criar uma agenda, para não sofrer tudo na segunda, ele sofre um pouco na segunda, na terça, na quarta, e vai dividindo. A sua segunda, amanhã, precisa começar em oração e súplica diante de Deus, com gratidão. Você não sabe o que vai acontecer na semana, mas o Deus que controla a tua história já sabe exatamente qual será a sua semana. Descanse no cuidado de Deus, deposite nele a sua confiança. Se os pensamentos se acumularem, começarem a dar em círculos, tirar o seu sono, discipline o seu pensamento. Diga: Senhor, eu quero pensar em Ti. Às vezes eu acordo de madrugada. Sabe o que eu faço? Eu não fico acordado à toa, não. Tem gente que acorda, vai, fazer alguma coisa, assistir televisão. Eu já fiz tanto sermão na cama, assim, pensando em texto. Já que eu vou ficar acordado aqui, eu vou ficar pensando. Quando eu vejo, eu já dormi de novo também. Não cheguei nem na introdução do sermão. Mas eu não permito que a minha mente fique rodando em círculos. Porque eu posso ser alguém também sujeito a ansiedades. Mas eu aprendi com este texto da palavra de Deus que eu tenho coisas boas. Já que é para pensar, acordei, a mente despertou, então eu vou pensar em coisa boa. Vou pensar em coisa verdadeira. Vou pensar em coisa pura. Vou pensar na pessoa de Cristo Jesus, o que Ele já fez por mim, o que Ele quer de mim. Vou conversar com Cristo. Eu acordo e não perco o meu tempo com pensamentos, com problemas de amanhã. Minha esposa sempre fala: amor, como é que você consegue não ficar falando? Não, eu tenho preocupações, mas eu luto para não ficar envolto a estas coisas, porque eu não consigo resolver o dia de amanhã, eu só posso tratar o que eu tenho hoje. E quando eu vou para a cama, então, ninguém nem atende telefone, banco não atende, né? Os credores, eles param de cobrar a gente de noite, a não ser que seja aqueles caras pistoleiros, procura à noite, que não seja nenhum desses. Mas à noite, o que você vai resolver à noite? A noite é feita para descansar, para dormir. Não permita que os seus pensamentos tirem a sua paz do sono da sua noite. E aprendeu isso nas Escrituras, amanhã, põe em prática. Não fique só com conhecimento. Nós precisamos ouvir e precisamos praticar aquilo que nós ouvimos nas Escrituras. O resultado disso, meus irmãos, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não fique lutando esta batalha sozinho. Divida com Deus. Ore, suplique, descanse no cuidado de Deus. Aprenda a respeito das virtudes de Cristo e viva uma vida tranquila, sem maracujina, só com a oração e súplica diante de Deus. Amém, meus irmãos? Você tem andado muito ansioso ultimamente, ansiosa? Dizem que as mulheres são mais ansiosas que os homens, né? Eu acho que não. Isso é coisa do ser humano de uma forma geral. Mas talvez você esteja vivendo algum momento que tem te trazido uma ansiedade que se sobressai na sua vida. Se você está vivendo assim, inquietações desse tipo, eu gostaria de orar com você nessa noite. Eu sei que essa é uma preocupação nossa. Nós devemos nos preocupar com as coisas, mas nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Preocupar é próprio da nossa humanidade. Planejar é próprio da nossa humanidade. Mas ansiedade, essa ansiedade, ela nos leva a duvidar de Deus. Ela nos leva a não crermos nas promessas de Deus. Ela nos leva a andarmos preocupados com coisas que não estão no nosso controle humano. Se você tem vivido algum tipo de ansiedade assim, eu quero convidar você a ficar em pé, estarmos orando juntos nessa hora. Talvez seja algo no seu trabalho, talvez seja algo da sua casa, uma preocupação com alguém da sua família. Antes de encerrarmos este momento, antes de cantarmos mais uma canção, eu quero orar com você. Feche os teus olhos e ore comigo nessa hora. Não há proteção melhor do que lutar contra esta ansiedade através desta palavra de Deus para o nosso coração. Senhor,
nós entregamos a Ti as nossas preocupações do amanhã. Eu sei que o Senhor tem já nos dado condições de vivermos o hoje. O Senhor tem nos sustentado hoje, tem nos dado vida hoje e tem nos ensinado hoje através da Tua palavra como lutarmos contra os pensamentos ansiosos. O Senhor nos dá esta vitória, que no dia de amanhã, se o Senhor nos der o amanhã, se estivermos lá, nós queremos, ó Deus, praticar isto que nós ouvimos através da Tua palavra. Entregar diante do Senhor com oração e súplica as nossas necessidades. Também, ó Deus, manter a nossa mente viva, ocupada, pensando corretamente, de forma verdadeira, pura, boa, agradável ao Senhor, pensando na pessoa de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a enxergar o nosso Senhor e Salvador como Ele é. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos contemplar a glória de Cristo. Quando olharmos para o nosso Senhor, os nossos problemas serão menores, e eu tenho certeza disso, porque o Senhor é infinito, o Senhor é de uma imensidão incomparável. Os nossos problemas não são nada diante do Senhor. Também, ó Deus, nos ajuda no dia de amanhã, diante destes desafios, nós possamos praticar aquilo que estamos ouvindo hoje da Tua palavra, Senhor, e que este mandamento de não andarmos ansiosos a respeito de coisa alguma possa ser obedecido por cada um de nós, e que nós possamos, como salmista, nos deitarmos, logo pegarmos o sono, descansarmos durante a nossa existência aqui neste lugar, porque o Senhor nos dá tudo quanto nós necessitamos. Ah, Senhor, nos ajuda a pensar como o apóstolo Paulo, nos ajuda a pensar como a Tua palavra nos ensina, nos ajuda, Senhor, a vivermos de acordo com a Tua vontade, dar-nos desta graça, Senhor, dar-nos deste viver em paz que o Senhor tem para a Tua igreja. Visita a Tua igreja, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus que nós oramos. Por isso, Senhor, nós cantamos ao Senhor nesse instante.